Hoje eu vou trazer um conceito bem legal de estatística para vocês e vou mostrar exemplos e como a gente utiliza isso no Python, tudo bem passo a passo e na prática. Vamos falar sobre médias móveis, que são muito utilizadas quando a gente faz análise temporal, quando a gente precisa avaliar uma janela de tempo, seja valores, seja quantidade. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo bem passo a passo na prática. Então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora lá começar então, na prática, a ver aqui os nossos conceitos e algumas coisas no Python sobre média móvel. Primeira coisa, conceitualmente falando e em estatística, o que seria a média móvel? Eu até deixei descrito aqui para vocês e eu vou deixar esse material para vocês disponível, tá bom? Mas é muito importante você prestar atenção no passo a passo que eu vou te explicar todos os comandos aqui para te mostrar como funciona isso na prática utilizando Python. Em estatística, a média móvel é um recurso utilizado para se identificar a tendência de um conjunto de dados dispostos em uma série de tempo. Ou seja, resumindo, para a gente avaliar determinados dados de um tempo tal até um tempo tal, de uma data D até uma data final. Quais dados a gente pode analisar? Qualquer tipo de dados, quantidade de vendas, por exemplo, valores de vendas, quantidade de estoque, valores em estoque. Isso é muito utilizado na área de logística, supply chain. Por quê? Porque a gente precisa fazer algumas análises temporais para verificar determinado produto, quanto tempo ficou no estoque, quanto tempo saiu do estoque, enfim, uma série de análises que a gente pode fazer isso para venda, para recursos humanos, para compras, para logística, qualquer área de negócio. Principalmente área financeira, ações, bolsa de valores e por aí vai. Então vamos começar aqui no Python que eu vou te mostrar agora como que é simples trabalhar com essa média móvel. Olha lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai importar aqui o Pandas, o NumPy e vamos importar esse pacote Random. Esse pacote Random faz o que? Simplesmente para a gente gerar números aleatórios randomicamente, tá ok? Então vamos importar esses três pacotes. Agora que nós já importamos esses pacotes, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar um conjunto de dados. Em vez da gente importar um conjunto de dados, tudo, eu vou criar um conjunto de dados. Também trago alguns comandos novos aqui para vocês, como por exemplo o dateRange, tá? Para a gente poder fazer esses testes e poder fazer essa análise e eu explicar melhor isso para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar aqui ó, uma lista vazia chamada dados. Tá? Então vai ser nossos dados aqui, é uma lista vazia. Como que eu sei que é uma lista vazia? Que a gente abriu e fechou colchetes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando muito bem em detalhes sobre listas. Vou deixar o link aqui na descrição, depois vale a pena dar uma olhada. Então aqui a gente vai agora criar aqui um período que a gente vai fazer essa avaliação de tempo. Então a gente vai colocar aqui ó, PD, que é nosso pandas, ponto, date underline range. Essa função aqui é uma função do Pandas, que ele vai criar um período com essa data, 1/1 de 2023 até 1/7 de 2023. Aqui poderia também ser um período 1/6 de 2023, poderia ser um mês, 2 meses, período que você achar melhor. Vou até mudar, vamos deixar 1/6 de 2023. Aí, o que a gente vai fazer agora para popular o nosso conjunto de dados, que vai ser a nossa lista ali vazia inicialmente. Tá? Essa lista aqui, ó, chamada dados, a gente vai inserir dados lá dentro, vai converter num data frame. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer um loop for, e aí para cada interação do nosso loop for, a gente vai fazer o que? A gente vai, a cada interação aqui nesse nosso período de data, ele vai ter todas as datas ali que nós colocamos aqui nesse período, ele vai fazer o que? A cada interação do loop for, cada vez que esse for for executado, tá? Ele vai criar aqui ó, uma variável que chama vendas underline dinheiro e uma que chama vendas underline cartão. E aí nós vamos colocar aqui ó, random.randomInit vai de 1 a 10. E aqui random.randomInit que vai de 1 a 10 também. Ou seja, o que estamos fazendo aqui nesse início, nesse trecho de código? A gente simplesmente está gerando de forma aleatória números que estão entre 1 a 10. É isso que a gente está fazendo aqui. E atribuindo nessas variáveis aqui, venda dinheiro e venda cartão. Depois a gente vai colocar aqui, ó, tipo dia igual dia semana. A gente vai colocar aqui, ó, tipo dia igual dia da semana.
E aí a gente vai verificar o seguinte: se o nosso período data, entre colchetes, o i, o que é esse i? É a linha que o for está fazendo naquele momento. Ponto weekday. Esse weekday é o que? Ele pega o número do dia da semana. Por maior que 4. Por que maior que 4? No Python, o dia da semana começa em 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dias na semana. E se for maior que 4, significa o quê? Se for número 5 ou 6, significa que é sábado ou domingo. Então, para o Python, o weekday número 5 é sábado e o weekday número 6 é domingo. E o 0 até 4 é de segunda a sexta, tá? Então aqui, se for maior que 4, ou seja, se for 5 ou 6, vai ser sábado ou domingo. Então ele vai mudar aqui, ó, a informação do tipo dia para final de semana, ok? Se não, vai manter dia da semana. Aí a gente vai fazer o que? Dados.append, aí entre parênteses, vamos transformar isso aqui numa string, tá? O período data, porque até então ele é uma data. Vamos transformar em uma string, da mesma forma que vamos colocar o i, que é aquela data que o nosso for está passando, ponto date, aí vamos fechar o parênteses, vírgula, tipo dia, vírgula, dinheiro, vírgula, vendas dinheiro. Ou seja, a gente está inserindo na nossa lista, porque o append ele vai inserir na nossa lista, ele insere dados na nossa lista. Ele vai inserir na nossa lista essas informações aqui, venda dinheiro e de venda cartão. Então toda vez que o for estiver passando, ele vai fazer todo esse procedimento e vai inserir aqui na nossa lista vazia. Vai fazer isso para todas as datas que estiverem aqui nesse período. E lembrando que esse período data são as datas que nós atribuímos aqui para criar o nosso intervalo, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer? Ele vai rodar aqui no for, se tiver lá 100 datas, ele vai fazer 100 vezes o for, 200 e assim consecutivamente. E aí, depois que ele terminar o for, a gente vai aqui no dados, vai pegar dados, que vai ser igual pd.dataframe. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer para o Pandas que a gente vai converter agora essa lista, que é a nossa lista aqui que chama dados, em um dataframe. Então a gente vai fazer pd.dataframe, entre parênteses. Vamos colocar aqui dados, que é a nossa lista, tá? Que agora ela não está mais vazia, ela está populada, conforme a gente fez no for, vírgula, colunas. Colunas, columns, né? Que a gente vai passar também aqui o nome das nossas colunas, que vai ser o quê? Coluna de data, tipo dia, forma de pagamento e quantidade de vendas. E aí, você observou que aqui nós temos 4 campos e aqui a gente inseriu 4 campos na nossa lista, ou seja, esse aqui, ó, período data.date é a nossa data. O tipo dia vai ser aqui a coluna tipo dia. O dinheiro ou cartão, aqui essa descrição vai ser a forma de pagamento. E aqui vendas dinheiro e vendas cartão nada mais é do que a quantidade de vendas, para a gente poder avaliar a nossa média móvel. Então aqui a gente está só criando um conjunto de dados para avaliar a nossa média móvel. E aí, feito isso, a gente vai colocar aqui, ó, dados, né? O nosso campo data, que vai ser igual pd.toDateTime data. A gente está convertendo aqui para datetime, porque aí, quando a gente for trabalhar lá logo abaixo com os comandos para ver a média móvel, a gente consegue passar períodos de data de uma forma bem simples. Vocês vão ver já já. Então vamos executar aqui agora esse comando, ó. Já executamos e ele já fez, tá vendo? Ele já rodou todo o nosso loop for ali, já converteu para um data frame. Se a gente olhar agora o nosso data frame, chama dados, olha lá, a gente tem então todas as datas que nós passamos ali aquele período, o tipo do dia, se é final de semana ou se é dia da semana, a forma de pagamento, dinheiro, cartão e a quantidade de vendas que nós geramos aqui aleatoriamente toda vez que a gente fez o for. Viu? Então assim a gente criou um data frame ali para a gente poder fazer nossas análises. E agora eu vou mostrar para vocês umas funções prontas do Pandas que a gente já consegue avaliar nossa média móvel, as nossas janelas de tempo, tudo de acordo ali com as datas do nosso data frame, tudo com uma linha de código bem simples. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo muito bem detalhado,
passo a passo, na prática, explico tudo muito bem em detalhes para vocês e ainda disponibilizo todo esse material, todo esse código-fonte. E eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora lá voltar aqui e olha lá, como que a gente faz agora o cálculo da nossa média móvel, quantidade, somar quantidade por janelas de tempo. Muito simples. O Pandas, ele tem já essa função aqui que chama rolling, ou seja, é uma rolagem, significa uma rolagem. E aí a gente, entre parênteses, passa um parâmetro ali de janela, porque o window é o que? Uma janela. E essa janela significa o que? 2, 3, 4, a quantidade de registros ou uma janela de tempo. No caso, para avaliar as datas, quando a gente está trabalhando com séries temporais. Por exemplo, eu quero saber a média móvel da temperatura dos últimos 8 dias. Ou eu quero saber a média móvel da última semana em relação ao preço de uma determinada ação, de um determinado ativo da Bolsa de Valores. A gente pode fazer com esse comando rolling. Ele já é nativo do próprio Pandas. Então olha lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui ainda não é a média móvel. A gente vai simplesmente pegar aqui, ó, vamos criar, né, uma coluna chamada soma underline 2 dias. Que vai ser igual o dados, que é o nosso data frame, ponto rolling window 2. Esse significa o quê? Que a gente quer pegar os dois registros, tá? E aí sempre fazer isso de 2 em 2. A cada 2 registros eu vou fazer o quê? Vou pegar o campo quantidade de vendas, então ponto qtd underline vendas, ponto sum, para somar. Olha só, vamos executar aqui, ó. Executamos. E se a gente agora visualizar os nossos dados, olha só, tá vendo? Aqui, por que ele colocou none, ou seja, not a number, um valor missing, um valor nulo? Por que ele não colocou nada aqui e deixou nulo? Porque aqui é o primeiro valor, então ele não tem um valor para trás para ele calcular 2 dias ali. Por isso que o primeiro sempre vai ficar nulo. No segundo, ele já colocou ali, ó, a soma dos 2 dias é o que? É 7. 4 mais 3, 7. Aí, nesse daqui, 5. Por quê? 3 mais 2, 5. Esse daqui, 7. 2 mais 5, 7. Aqui, 10. Por quê? 5 mais 5, 10. E assim consecutivamente. Ele sempre vai pegando de 2 em 2, vai somando e vai atribuindo em uma nova coluna. Ok? Isso foi aqui a gente fez a soma. A gente pode fazer isso também considerando 3 dias. Os 3 dias não, perdão, 3 registros. Porque aqui ainda a gente não está olhando a data, a gente está olhando a quantidade ali de linhas do data frame, ok? Então vamos criar aqui uma coluna soma 3 dias, dados.rolling, window igual a 3, qtd underline vendas, sum. Se a gente executar, e agora vamos avaliar novamente esse nosso data frame. Olha lá, aqui da mesma forma, como a gente quer sempre de 3 linhas, as 2 primeiras vão ficar none, vão ficar nula. Aí aqui a partir da terceira ele já tem 3 valores aqui, ó, para calcular. Lembrando que a gente não está olhando essa coluna aqui, tá? Porque essa já foi uma coluna calculada, a gente está olhando a coluna QTD vendas. Então se a gente pegar e fizer a soma 4 mais 3 mais 2, vai dar 9. Se a gente pegar aqui, ó, essa deu 10, então 3 mais 2, 5, mais 5, 10, e assim consecutivamente. Então aqui da mesma forma que a gente fez com a soma, a gente vai fazer com a média. Então a gente executa aqui para ver a média de 2 registros e para ver a média ali de 3 registros. Se a gente olhar aqui o nosso data frame de novo, a gente vai ver que agora em vez de fazer a soma, ele fez o quê? Ele fez, ó, tá vendo a média de 2 dias e a média de 3 dias, com o mesmo procedimento que anteriormente. E aí, agora aqui a gente chega na média móvel olhando por período, por faixa de tempo. Da mesma forma, com o mesmo comando dados.rolling, né, dados é o nosso data frame, .rolling é a função do Pandas. Então a gente vai criar aqui, ó, dados.média móvel 7 dias, que vai ser igual dados, nosso data frame, .rolling, e aí, entre parênteses, o window é o que? É uma janela ali. E que a gente quer? 7D. 7D do que? 7 dias. Então a gente coloca 7D de 7 dias, vírgula, on. É obrigatório a gente colocar aqui esse on para dizer para ele qual coluna do data frame ele vai usar. Então a gente vai fazer o que? 7 dias on na coluna data. Então a gente vai olhar para essa coluna data. Essa coluna data, lembra que a gente colocou ela já como date time? Justamente para a gente poder usar isso daqui.
justamente para a gente poder colocar aqui setD on data, ponto QTD vendas, ponto min. Então, se a gente executar esse comando, e agora se a gente olhar aqui na nossa coluna que a gente criou, média, underline móvel, underline 7 dias, a gente sempre vai ter a média dos últimos 7 dias. Então aqui ele vai pegar sempre os 7 dias, os últimos 7 dias, e vai fazendo a média móvel. Isso a gente pode usar para qualquer coisa, para qualquer data frame. Quando a gente quiser medir algum dado num intervalo de tempo em um determinado período, a gente faz dessa forma com esse simples comando aqui de uma linha. A gente pode ir criando colunas no nosso data frame para posteriormente a gente fazer mais análises, fazer isso, inserir isso no modelo de machine learning e por aí vai. E como aqui nesse vídeo a gente falou bastante de lista e de loop for, se você não tiver familiarizado, eu vou deixar esses dois vídeos aqui, tudo bem em detalhes sobre listas e sobre loop for. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.